Agora entramos. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todas e todos bem-vindos. Deixa eu só confirmar. Eric, a gente vai gravar, né? Ou já está gravando? Já está gravando, Ju. Ah, tá bom. Tá bom. Beleza, então. Só para avisar, então, pessoal, nós vamos gravar esse nosso encontro e depois a gente vai disponibilizar no YouTube, aqui no canal do YouTube da Fundação. Então, inicialmente, já são 10h02, o pessoal vai chegando. Sejam, então, novamente, todos muito bem-vindas e bem-vindos. É uma imensa alegria aqui para nós, da comunidade Ecoar, estar iniciando esse encontro. Esse é um primeiro encontro desse ano de outros 4, de outros 3, na verdade, que nós teremos ao longo do restante do ano. Nossa ideia é fazer um encontro por mês. Tá? Eu me chamo Juliana, então sou analista de sustentabilidade aplicada aqui na Fundação Ecomais, e junto com meus colegas Ana e Eric, que estão aí nos bastidores, nós coordenamos as ações aqui da comunidade Ecoar através da Fundação. Tá? Então, explicando rapidamente, contextualizando a todos vocês, a comunidade Ecoar é um movimento iniciado aqui dentro da Fundação, e ele iniciou no finalzinho do ano passado, e ele é um espaço criado para a gente compartilhar conhecimento e construirmos juntos caminhos para um futuro mais sustentável, tá? Nossa ideia com essa comunidade é que a gente possa ser um espaço onde a gente possa aprender e ensinar também sobre pensamento de ciclo de vida, além também de outras temáticas de sustentabilidade, tá? Então, a nossa ideia é trazer temas, discussões, sempre embasados a partir, então, dessa lógica do pensamento de ciclo de vida, que hoje, nesse primeiro encontro, vocês vão ter uma boa noção aí com a fala do Tiago e depois da Isabel, tá? Então, bem-vindos também aos nossos painelistas, Isabel e Tiago. Logo mais eles vão se apresentar. E, para quem não conhece, a Fundação é uma consultoria de sustentabilidade para a América do Sul. Nós temos, então, um foco em mensuração, nós desenvolvemos muitos trabalhos de avaliação de ciclo de vida, e é uma consultoria que, então, tenta orientar e impulsionar a jornada sustentável de vários negócios, de vários tipos de negócios que pensam, então, a longo prazo. Tá? Nossa ideia como consultoria é desenvolver valor econômico, social e ambiental de forma integrada. Tá? Pensando no que a gente expondo, né, o que a gente pensou para esses nossos encontros da comunidade, a gente pensou em dividir as temáticas pensando um pouquinho nas etapas de ciclo de vida, né, que são etapas gerais. Depois, talvez o Tiago comente sobre isso, mas, em geral, nós temos sempre as etapas de extração de uma matéria-prima, depois produção, depois embalagem e distribuição, que seria o módulo de logística, uma etapa de uso e depois o descarte ou fim de vida, tá, de algum produto. Então, nós vamos iniciar agora esse primeiro encontro falando um pouquinho, então, contextualizando o que é o pensamento de ciclo de vida e como que ele pode ajudar a embasar as questões com matéria-prima, tá? E aí o Tiago e a Isabel vão abordar um pouquinho desse assunto aqui nesse nosso encontro. Fiquem super à vontade para interagir pelo chat, tá? Então, a ideia é que vocês vão perguntando ao longo da fala dos nossos painelistas e aqui no chat. E aí, ao final, eu vou trazer essas perguntas para os nossos painelistas. A ideia, então, inicial é que o Tiago vai falar 15 minutos, depois a Isabel vai falar 15 minutos, e aí, então, no final, nos últimos 30 minutos, a gente abre para fazer as questões, as perguntas que vocês trarão, tá bom? Então, fiquem super à vontade, esse é um encontro super, sem grandes formalidades, né? A ideia é que seja mesmo um bate-papo, então, é com muita alegria que a gente recebe vocês e eu vou passar então agora a palavra para o Tiago. E, Tiago, tu se apresenta, depois a Isabel se apresenta e aí tu retorna então para a tua fala inicial, tá bom? Pode ser assim? Pode ser sim. Bom dia, pessoal. Bom dia aos queridos já conhecidos, aos queridos do futuro, que a gente possa vir a conhecer a partir desse encontro aqui. É muito prazer estar aqui com a Ju, parceira de longa data, com a Fundação Ecomais, também parceira de longa data. Isabel, não de tão longa data, mas a gente tem se cruzado, né, Isabel, nos eventos, enfim,
nos encontros acevísticos. Prazer em estar aqui com você de novo. Bom, eu sou o Thiago Rodrigues, sou pesquisador em informação para sustentabilidade no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, uma unidade de pesquisa do MCTI. Sou atual vice-presidente da Associação Brasileira de Ciclo de Vida. Também sou diretor executivo de uma Fundação de Tecnologia Florestal e Geoprocessamento, né? Então eu trabalho nessa questão florestal, ambiental e ACV, né? São vários chapéus, mas o propósito é único, é sustentabilidade. É isso, gente. Isabel? Obrigada, Thiago. Bom dia, pessoal. Me chamo Isabel e sou engenheira agrônoma com especialização em gestão de sustentabilidade pela FGV. Tenho trilhado esse caminho da CV há um tempo e, inclusive, na Fundação Eco Mais também já passei por lá. E agora estou na Suzano, trabalhando como consultora de ACV. É um prazer estar com vocês aqui, gente. Obrigada, o prazer é nosso, Isabel, Thiago. Então, acho que vamos iniciar. Thiago, é contigo, então, e aí depois Vamos. Isabel entra. Deixa eu só me achar aqui que agora me perdi. Aqui. Cadê vocês? Achou compartilhar? Deixa eu compartilhar, apertei o botão errado. Pessoal, enquanto o Thiago compartilha a tela dele, só para lembrar também, além das perguntas que vocês farão, a gente vai encaminhar no chat e depois, mais ao final do evento, um formulário, tá? Para vocês também poderem fazer uma pequena e rápida avaliação do que acharam do evento, para que a gente possa sempre melhorar para os próximos, tá bom? Vai lá, Vocês Thiago. estão vendo minha tela? Tudo certo. Tá. Por algum motivo perdi a cara de vocês, mas vamos lá. Vocês estão vendo minha tela e estão me ouvindo direitinho, né? Sim, tudo certo. Muito bem. Bom, gente, já fiz a minha apresentação pessoal, já pulei um slide, deixa eu voltar. E aí a ideia, né, o convite hoje foi para focar nessa questão da primeira etapa do ciclo de vida, né, de um sistema de um produto, né, de uma cadeia produtiva, de uma cadeia de valor, né. Aqui a gente vai começando a cruzar esses jargões aí de quem mexe no setor produtivo, acadêmico, governo, para a gente tentar falar a mesma língua, tá? E aí eu vou trazer um pouco dessa perspectiva bem focada de maneira bem ampla, né, na questão do pensamento do ciclo de vida, tá? E seguindo para um recorte também muito objetivo na questão de matéria-prima, porque eu acho que o que vale mesmo depois é a discussão, né, as perguntas e tal. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem o contexto aqui, né, a gente está hoje, eu digo a gente BICT, né, com essa iniciativa, o Laboratório de Informação para a Sustentabilidade, dentro da Coordenação de Tecnologias Aplicadas, dentro do IBICT, né, esse instituto que eu falei, que esse ano completou 70 anos, e a ACV hoje está no guarda-chuva do LIS, né, do Laboratório de Informação para a Sustentabilidade, e, consequentemente, o SIC, o nosso Banco Nacional de Inventário e Ciclo de Vida. Lá no LIS, todos os convidados a entrarem lá, darem palpite, né, enfim, contribuírem, fazerem parte disso também, né, nessa perspectiva de comunidade. Vocês vão encontrar algumas iniciativas, né, o LIS ele é recém-nascido, né, já está quase caminhando, né, quase um ano, mas enfim, vem sendo concebido já há algum tempo, tá? E a gente trabalha lá com informação para sustentabilidade, né, e visamos aí contribuir com a tomada de decisão baseada em evidências para apoiar o desenvolvimento sustentável nacional. Vocês vão encontrar 3 produtos importantes lá, que tem mais a cara da perspectiva da ciência da informação, dando sua contribuição para a sustentabilidade. Então vocês vão encontrar o mapa conceitual, o panorama da sustentabilidade e a biblioteca digital. A biblioteca digital é um compilado, né, de produção científica sobre sustentabilidade. O panorama é um levantamento de grupos de pesquisa, de periódicos, de pesquisadores, de programas de pós-graduação
orientados à sustentabilidade, inclusive tem uma possibilidade de visualização geográfica, e o mapa conceitual, esse daqui é um desafio eterno, né, de tentar delimitar um domínio para a sustentabilidade e saber, dentro desse domínio, o que está pesando mais, quais são as relações entre os temas, né, como é que fica a questão, por exemplo, das dimensões, né, ambiental, social e econômica, se tem outra dimensão que não está sendo coberta, além dessas tradicionais, que também tem peso, né, isso tudo está aqui dentro, tá? Então ficam todos convidados aí para explorar e para contribuir também, tá bom? Bom, e orientando nosso caminho aqui para avaliação de ciclo de vida, também fica o convite para vocês entrarem no SICV Brasil, para quem não conhece, tá? Nosso Banco Nacional de Inventário de Ciclo de Vida, a gente está lá com 218 inventários de ciclo de vida. Eu estou entendendo que boa parte das pessoas aqui não tem ainda contato com a avaliação de ciclo de vida. Eu acho que é uma boa entrar lá e tentar entender, né, se clicar ou fazer uma busca por um inventário, e tentar entender o que caracteriza o inventário, né? Vocês vão ver que é uma penca de informações, mas que basicamente é entrada e saída de matéria e energia para a produção de um produto, né? Para o quilo de carne, para o litro de leite, para o metro cúbico de madeira, né? Ou seja, esses produtos eles têm um perfil ambiental que está representado nesses inventários, que depois a gente, na outra fase da avaliação do ciclo de vida, a gente consegue convertê-los em impactos ambientais. Muito bem. Pensando aqui, né, focando, na verdade, a nossa conversa, por favor, alguém me alerta de tempo, tá? Por gentileza. Pode Enfim. deixar, Thiago. Joia, obrigado, Ju. Orientando a nossa conversa aqui para o tema em questão, né, eu já cheguei sem muitos meandros a uma proposta de conceito aqui, né? Esse é um conceito. O conceito pensamento de ciclo de vida, se vocês forem buscar aí nas referências, eu acredito que, né, até hoje, a gente não tem um conceito assim, mas fala, um conceito, uma cláusula pétrea, né, um conceito dogmático, né, que não se questione, né? Ele é muito, ele cruza muita informação, né, para ter um recorte assim tão rigoroso. Tá, mas eu proponho esse conceito, né, pensando que pensamento é um processo de conscientização, né, e o que a gente está querendo se conscientizar aqui? De que as coisas são sistêmicas, né, a gente está envolvido por vários sistemas, somos sistemas dentro de sistemas com sistemas dentro, né, e os sistemas, aqui no caso, tecnológicos, ou seja, os sistemas criados pelo ser humano, interagem com sistemas naturais, né, então os sistemas artificiais interagindo com os naturais. Essas interrelações desses sistemas interferem basicamente nos ciclos naturais, que são os ciclos que a gente chamaria de ciclos perfeitos, né? A gente não tem, por exemplo, conceito de resíduo dentro dos ciclos naturais, da natureza. A gente não tem o conceito de poluição. Tudo esses conceitos, resíduo, poluição, na verdade, são os efeitos deletérios, nefastos, ruins, justamente da interferência que os ciclos tecnológicos causam nos ciclos naturais, né? E a gente tendo essa conscientização dessa percepção sistêmica, aí a gente consegue medir as consequências, né? Medir os impactos para a humanidade, para a natureza e propor mudanças, né? A gente propõe mudanças, eu diria quase de alfaiataria, né? Com medidas muito mais precisas, que a gente consegue, a partir desse conhecimento muito rigoroso do problema em questão, a gente consegue propor soluções também muito customizadas e adequadas, tá bom? Bom, e de onde que surgiu isso, né? De onde que veio esse pensamento de ciclo de vida, que eu gosto de chamar o pensamento de ciclo de vida como se fosse a corrente filosófica, a corrente de pensamento que ampara a ACV, a avaliação de ciclo de vida, né? Isso, lógico, que não surgiu do nada, né? Isso daí pega emprestado, né? Navega aí em muitas outras linhas de pensamento, e aí só para servir aqui mais de provocação, tá? A gente não vai entrar no detalhe, mas provocação para quem for curioso, já deu um print da tela e depois quiser procurar esses conceitos que já estão muito bem consolidados aí
principalmente a partir do início do século passado, tá? Que é o tal do pensamento sistêmico, pensamento complexo, né? A ecologia, a teoria geral dos sistemas, economia ecológica, ecologia industrial. Aqui não está exaustivo, tá, gente? Né? Você tem muitas outras linhas de pensamento, né? Linhas de correntes filosóficas, corrente de pensamento, como vocês quiserem chamar, que vão dar suporte para a CV, vão dar suporte para o pensamento de ciclo de vida, né? Mas essas, eu diria que são as mais evidentes, as mais importantes, as que a gente vê uma relação direta quando você está aplicando a ferramenta CV, né? E é justamente trazer, né, o pensamento sistêmico, né? Ele não tem, o pensamento sistêmico tem vários pensadores, né, que estão por trás, né? Mas não saberia dizer um assim específico mais relevante, mas o pensamento sistêmico é justamente trazer essa perspectiva de que não os objetos de análise, né, quando a gente está fazendo uma avaliação de ciclo de vida, eles estão interligados, né? A gente não pode simplesmente recortar, analisá-lo e tentar entender ele, enfim, entender o comportamento dele, por que está dando certo, por que está dando errado, simplesmente com esse recorte, né? Se a gente tem que entender que tem uma série de ligações, né, desse objeto, desse sistema que você está analisando, com outros, né? E o pensamento complexo, esse sim dá para a gente atribuir um nome de um pensador, né, o Edgar Morin, pensador francês, que é justamente a perspectiva de que não dá para você só pensar a coisa num recorte, por exemplo, setorial, né? Por exemplo, eu vou falar só do cifrão, ou vou falar só da questão energética, eu vou falar só da questão social. Isso tudo está intrincado e as relações que esses vários sistemas têm são muito complexas, são muito complicadas, mas temos que encará-las, né? Não é opção, se a gente quiser entender os problemas de fato, né? E aí vem a ecologia, não vou entrar no detalhe da ecologia, mas a ecologia que busca essa de maneira mais objetiva e com ferramentas quantitativas, né, medir essa relação entre seres vivos e os sistemas, né, os sistemas que nos provêm recursos, né? Então aí a gente já tem um salto enquanto ferramenta muito importante, né? Lógico, vem depois não, né? Talvez, não, depois sim, a teoria geral dos sistemas, que aí vem de fato discutir essa necessidade da gente entender que temos sistemas que estão interagindo entre eles o tempo todo. E aí a gente vem com algumas linhas, dá até para chamar de disciplinas, né? Muito mais objetivas, que seria economia ecológica, né? E ecologia industrial. E economia ecológica lá do Georgescu, né? Que vai tratar da questão de decrescimento, né? Da questão da entropia relacionada à economia. E ecologia industrial, que é justamente tentar fazer essa percepção do setor produtivo enquanto um sistema que funcionaria semelhante a um sistema natural, né, que metaboliza insumos, matérias-primas, né, para trazer aqui o termo da nossa fala, e transforma em produtos e, consequentemente, em resíduos. E na ecologia industrial é justamente tentar mimetizar a indústria à semelhança do que acontece na natureza. Então a gente parar de falar de resíduos e sim falar de recursos que vão voltar para o sistema. Tá? Então, muito corrido, mas só para ilustrar para vocês em que contexto a gente encontra aí o pensamento de ciclo de vida. E quando a gente está falando de ACV, né, a gente tem que pensar aqui na minha contribuição, na minha visão, principalmente em duas coisas. Provavelmente esses dois pontos são os grandes ganhos que a gente tem ao aplicar a ferramenta avaliação de ciclo de vida, que são os trade-offs e externalidades, né? Os trade-offs, para também ilustrar muito rapidamente, é o problema do cobertor curto, né? Você vem resolver um problema e necessariamente você vai causar outro, né? O trade-off ele é intrínseco a qualquer processo, qualquer decisão, qualquer escolha, né? Isso vale também para a perspectiva ambiental. Então, quando a gente vem, por exemplo, discutir a questão de matéria-prima, vamos mudar a matéria-prima para uma matéria-prima renovável. Muito bem.
qual que é o trade-off, né? Não adianta você falar que não tem. Tem, então vamos buscar entender qual que é, medir e buscar uma solução, né? Para esse potencial problema que vai surgir por conta dessa escolha. Externalidades é um conceito muito da economia, tá? Mas que agora entrou também no jargão aí dos acervistas e de quem trabalha com a questão ambiental, com a questão socioambiental, eu diria, né? Porque justamente as externalidades, quem sofre são as sociedades e é o meio ambiente, né? Quando você tem um processo econômico, que você tem um efeito, que aí no final das contas a externalidade, ao contrário do trade-off, a externalidade ela pode ser positiva ou negativa, né? Então você vai ter aí um efeito positivo ou negativo a partir de uma decisão, de um sistema, né, que está sendo implementado, que está trazendo aí potenciais benefícios para a sociedade, mas que a gente tem que saber que também vai trazer efeitos não diretos, né? Então a externalidade está muito ligada a esses efeitos indiretos, né? E que a gente tem que trazer para dentro da análise do ciclo de vida, né? Não adianta a gente negligenciar, né? Isso é intrínseco ao processo. Muito bem. Tiago, Oi, 3 minutos. pronto, tranquilo, que esse é meu último slide. Então, trazendo aqui para a perspectiva das matérias-primas, né, conforme a Ju falou antes, né, a gente está falando aqui hoje, no primeiro encontro do ECOAR, do primeiro passo do ciclo de vida de um produto, que é o processo de extração de matéria-prima, né? E aí, seguindo aí a cartilha, né, a gente tem depois a produção, eu gosto de chamar de transformação, né, a gente vai transformar a matéria-prima em produto. Depois você tem distribuição, né, levar isso para os pontos de consumo. Você tem o consumo, depois você tem o descarte. Esse descarte pode ser coisas diferentes, inclusive pode ser fornecedor de matéria-prima, né? Então, isso é importante. O que a gente está chamando de matéria-prima é início do ciclo de um sistema e pode ser o processo fim de um outro sistema, né? Ou do mesmo sistema, né? Lá na fase de transformação, né, os sistemas eficientes eles vão pensar resíduo como matéria-prima mal aproveitada e vão conseguir voltar isso para o sistema. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando de pensamento de ciclo de vida, que matéria-prima, extração, é uma fase das cadeias de valor, né, de maneira tradicional, mas na perspectiva do ciclo de vida, é uma etapa de um ciclo contínuo, né? Ou seja, a matéria-prima, ela é insumo, é produto, né? Por exemplo, do trator que foi desenvolvido para exercer sua função de escavar lá uma montanha para extrair um minério, né? Ou seja, o exercício da função do trator está promovendo o início de um outro ciclo, né? E o trator, por sua vez, faz parte de um outro ciclo, né, que tem envolvido mais uma penca de ciclos, né, por conta dos materiais que estão lá dentro do trator, né? Se vocês pensarem em metais, borracha, vidro, tinta, né? Tudo isso vai implicar em outras cadeias que tiveram suas outras fases de extração de matéria-prima, né? Então, no final das contas, gente, o que a gente tem que atentar? Essas perguntas que estão aqui, elas estão para essa fase, mas elas valem para todas as fases, tá? Para extração, transformação, distribuição, consumo e descarte. Então, o que a gente tem que se atentar aqui, né? Quais são os processos envolvidos, né? Estamos extraindo matéria-prima. O que é o processo? O processo é aquela atividade, né, que vai implicar vai implicar nessa retirada de um material, né, e passagem para um outro processo, né? No final das contas aqui, a gente está falando dos fluxos, né? Qual que é o processo que extrai o fluxo matéria-prima, né, que você consegue determinar, né, o minério, enfim, a água, né? Então, a pergunta seguinte é justamente quais fluxos, né? Porque a partir dos fluxos você vai ter condição de identificar os impactos, né, potenciais, tá? Você não precisa, de fato, aqui já medir impactos, mas você precisa pensar assim, poxa, eu estou extraindo água, então eu vou mexer com escassez de água, eu estou extraindo um negócio que consome, o meu processo aqui consome muita energia para extrair minha matéria-prima, então eu estou afetando lá o consumo de energia, né? E aí você pensando,
né, nessa perspectiva de, tá, eu quero melhorar o meu desempenho, né? Quais são os materiais substitutos? E aí entender dentro desses materiais substitutos quais são as cadeias envolvidas, né? E aí sim a gente vai, né, ter essa missão de tentar sempre identificar trade-offs, externalidade que vão poder surgir a partir dessa tomada de decisão, né? Que a gente está pensando em melhorar processos, né? Então, para fechar a minha fala aqui, é muito importante essa perspectiva sistêmica, né? Entender que tem sistemas se interrelacionando o tempo todo e que quando a gente vem com a perspectiva de ciclo de vida, né, que seja prestação de matéria-prima, que seja lá no fim de vida, a gente tem que ter em mente que toda tomada de decisão, toda escolha vai ter trade-off, externalidade, e isso tem que estar no nosso mapa, tem que estar na nossa lupa, tá bom? Bom, era isso de maneira muito corrida, acho que deu tempo certinho, Ju, não sei, mas fica aí meus contatos e estou aí à disposição para a gente seguir no debate. Tá bom. Perfeito, Thiago. Brigadão. Acho que foi bom para introduzir aí o tema e para provocar o pessoal, né? Então, agora a Isabel vai trazer aí um pouquinho desse contexto dentro da corporação, né? Dentro da companhia. Então, fica contigo a fala, Isabel. Bem-vinda. Agora vocês estão me Eu- escutando? Sim, agora sim. Só colocar em modo apresentação e tá ótimo. Bom, então, seguindo um pouco o que o Thiago falou, está muito em linha, né? A questão da CV. Quando a gente está falando de matéria-prima, o que é a matéria-prima? Como ele falou, é uma etapa de um ciclo e essa matéria-prima pode ser que nem a extração de um recurso, um ferro, um cobre e tal, mas, por exemplo, a Suzano produz celulose. A celulose é uma matéria-prima para quem vai produzir papel. Então, dependendo da etapa, a matéria-prima, ela está em todas as etapas, né? Como ele disse bem, é um sistema interagindo e é um pensamento que vai muito longe, porque ele não tem fim, que tudo uma hora pode ser a matéria-prima, que nem ele falou também dos resíduos, o conceito de resíduo, que na verdade pode ser matéria-prima também. Então vamos tentar materializar um pouco a questão da matéria-prima. Contextualizar um pouco sobre a Suzano. A Suzano tem um propósito que a gente chama de renovar a vida a partir da árvore, porque é a nossa matéria-prima principal. E a Suzano, ela, com essa matéria-prima, a gente tem vários produtos, sendo ela tem uma capacidade instalada, né, para celulose de quase 11 milhões de toneladas, papel embalagem. Papel embalagem, vocês conhecem provavelmente o papel report, que é o sulfite, bem de consumo, que, por exemplo, papel higiênico, neve, o mimo. E também tem a área de novos negócios, que estamos produzindo o Zeuca Fluff, que depois eu vou explicar um pouquinho mais, que é a matéria-prima utilizada para absorventes, para fraldas e essas coisas. Então, o que que a gente faz com a árvore? São inúmeros produtos, né, que nem eu estava apresentando lá. O que que a gente tira dessa árvore? A gente tira a celulose. Quer dizer, a celulose, ela é uma parte, né, da madeira, e com ela a gente a gente fala produzir a celulose, mas na verdade quem produz a celulose é a árvore. A gente simplesmente extrai a celulose, a gente produz o fluff, aí tem papel, embalagem, os meios de consumo, que eu falei, biocombustíveis, a lignina e a celulose microfibrilada. Então, a Suzano, ela está praticamente em várias regiões do Brasil, estando lá na região sudeste, temos unidades em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, sendo operações tanto de
de celulose, algumas de papel, embalagens e bens de consumo. Voltando um pouco agora para o conceito sobre o cuidado com a vida, que é um dos propósitos da Suzano, a gente tem que cuidar tanto do planeta como das pessoas. Então, quando a Suzano está produzindo, ela tem muito intrínseca em todo o seu DNA a questão do cuidado. Então, e com isso, o que que a gente pensa? A gente busca uma forma muito urgente de a gente combater as mudanças climáticas, o esgotamento dos recursos naturais, o aumento da desigualdade social e a perda de diversidade, que são problemas que a gente vem enfrentando e que estão muito escancarados no nosso dia a dia. Então, a Suzano tem vários compromissos, que a gente chama os compromissos para renovar a vida, e alguns deles são na parte social, como a redução da pobreza, a promoção da diversidade, equidade e inclusão social, uns mais focados em meio ambiente, que é o combate à crise climática, sendo que o objetivo é remover 40 milhões de toneladas de carbono até 2025, oferecer produtos renováveis e conservar a biodiversidade. Uma dessas metas é através de conectar vários fragmentos entre diversos biomas, o Cerrado, a Mata Atlântica e a Amazônia. A ideia o objetivo é conectar 500 mil hectares. Indo agora para o pensamento de ciclo de vida e falando sobre a questão da matéria-prima, então vamos ver, o que que a gente fala assim, garantir um produto sustentável? A gente tem que olhar para o todo, para o sistema todo. Então a gente tem que entender de onde está vindo, por onde ele anda e para onde ele vai. Então a gente tem que pensar, essa matéria-prima que eu estou usando, qual que é o impacto que ela está causando no meio ambiente? Como no nosso caso, né? Como ela é cultivada? Ela pode ser plantada novamente? É uma extração ou é uma floresta plantada? Que país ela está vindo? De que estado que ela está vindo? Depois, por onde ela anda, né? A questão logística, a parte da fábrica, a distância, o que que a gente que descarta, e no final da vida, o que que acontece com esse produto, né? Você vai reutilizar, reciclar, vai ser biodegradável, ou vai parar no aterro sanitário. Então, vamos olhar um pouquinho mais a fundo. Por exemplo, a nossa matéria-prima, que nesse caso a gente está falando que é a árvore. A gente tem 2,7 milhões de hectares de floresta, sendo que 41% delas são áreas de preservação, ou seja, 1,1 milhão de hectares são destinados à preservação, e aí 1,6 milhões de hectares são realmente os eucaliptos plantados. E onde ele vem daquelas áreas todas que eu mostrei antes, os estados que eu mostrei. Aí tem a questão trabalha muito com a preservação das nascentes, recuperação de nascentes, monitoramento de espécies de plantas, aves e mamíferos, e também temos o programa de não desmatamento, é um compromisso que a gente assumiu, tanto, bom, o legal, obviamente, o ilegal, obviamente, mas o legal também não. Quando a gente fala da questão de área, ó, da onde está vindo essa matéria-prima, a gente tem que analisar qual a produtividade da, da árvore que a gente está usando como matéria-prima. Se eu pegar uma árvore produzida na Escandinávia, para produzir 1,5 milhão de toneladas de algum produto, eu vou precisar de 720 mil hectares. Na China, eu vou precisar de 300 mil, e no Brasil, eu vou precisar de 140 mil hectares. Isso aí se dá em função de questões climáticas privilegiadas que a gente tem no Brasil e condições de solo também. A gente sabe que em várias culturas a gente consegue fazer rotação, ter três safras por ano, e o eucalipto, comparado com o pinus também, ele cresce muito mais rápido. Então, a gente consegue tirar muito mais matéria-prima numa área muito menor. Isso aí implica uma maior eficiência, né, e maior preservação, porque se você consegue produzir mais
e menos, você usa uma área menor e com isso evita a questão de desmatamento. Aí eu tirei essa madeira. Para onde que ela vai e como que ela vai? A gente, por exemplo, na Suzana a gente tem muito esses hexatrens. Isso aí depende um pouco quais são as estradas que ela percorre. Ela não pode percorrer ela percorre só em estradas vicinais. Mas com isso a gente vai estar usando muito menos recursos para conseguir transportar a mesma quantidade de cargas se eu tivesse só um bitrem, por exemplo. Então, essa é uma forma, é uma das matérias-primas que são utilizadas, ou seja, madeira, mas para eu transportar madeira, eu preciso de uma outra matéria-prima, que é o diesel. Ou seja, vou estar usando menos diesel para transportar a mesma madeira. Depois, com isso, a gente produz aqui na fábrica de celulose, a gente tem plantas integradas, ou seja, a gente produz a celulose e depois produz o papel. Sendo uma planta integrada, a celulose não precisa ser seca para depois ser transportada, depois ser repolpada, ou seja, molhada de novo para produzir o papel. Então, em plantas que são integradas, a gente consegue economizar muita energia. E energia a gente sabe que é um tema, uma matéria-prima muito importante em todos os processos. E depois que a gente produziu tudo isso, o que a gente faz? Dependendo do produto, ele pode seguir um ciclo biológico, ele pode ser compostado, ele pode ser biodegradado, ou ele vai ser biodegradado numa compostagem, mas também poderia parar no aterro sanitário. Ele pode ser reutilizado, que nem aqui no caso é só um exemplo de um papel, pode virar um brinquedo, um recipiente para alguma coisa, ou pode ser reciclado, que nem a gente conhece esse papel. Dependendo das condições de matéria-prima, ela pode ser reciclada. E com isso a gente evita a questão que a gente falou que é o conceito do resíduo ou da poluição. Quer dizer, tudo tem um impacto, que nem o professor Tiago falou, tudo são trade-offs, porque tudo gera impacto, tem a logística reversa e tudo mais. Mas para isso, reforçando o que ele falou, a gente tem que medir. E medindo a gente consegue avaliar com um pouco mais de precisão o que é o melhor para a gente fazer, pensando na questão do meio ambiente. Então, como que a gente mede através da CV, avaliação de ciclo, análise de ciclo de vida? Então, a gente vai conseguir mensurar os potenciais impactos que algum produto, processo, serviço estão gerando. No caso da Suzano, nós temos 86,4% de todos os nossos produtos do nosso portfólio, eles são cobertos com a CV. Então, a gente faz a CV, que seriam as celuloses, o fluff, a lignina, o tissue, o papel higiênico, né, papel cartão, os copos, o papel sulfite e o pólen soft, que são os papéis que são usados para livros. Vou mostrar um exemplo aqui, talvez para materializar um pouco, eu não sei, um pouco trazer em números, e às vezes fica mais fácil de entender. Que nem eu falei, o fluff. O fluff é uma matéria-prima usada para o bumbumzinho do nenê aqui. Eles usam fraldas, né? Então, essa fralda, esse fluff pode ser tanto, no nosso caso é o eucalypto, né? Que é uma matéria-prima. Tem produtos, outras matérias-primas que pode ser, por exemplo, do pinus, ou também tem outros que são da indústria química. Como que esse fluff é produzido aqui? Vamos ver em números isso aí. Ele na área florestal, aqui eu vou, desculpa, só um detalhe. Aqui eu estou falando apenas de uma categoria de impacto, que é a pegada de carbono, que é a mais conhecida de todos. Quando a gente fala de ACV, a gente está falando de diversas categorias de impacto, 13, 14, 15, cada um considera uma ou mais ou menos categorias. Mas dentre todas essas categorias, o que as pessoas mais conhecem é a pegada de carbono. Então, por isso a gente vai destacar ela aqui. Então, por exemplo, para produzir eucalipto, eu estou emitindo 46 quilos de CO2 por quilograma de
na verdade, ainda são 46, 466 46 quilos por, por tonelada de celulose. Depois disso, a gente tem a logística, que tem mais 70 quilos de CO2, seguidos, que a gente falou antes, os trens, depois mais os 256 quilos, que é na fase industrial da extração da celulose, e, por final, para fazer o fluff, são mais 272 quilos, ou seja, a gente soma 644 quilos de CO2 equivalente, né, gente? Porque, por exemplo, na floresta, a gente tem a emissão, a gente usa fertilizantes nitrogenados. Fertilizante nitrogenado, ele, quando aplicado, ele emite o gás dióxido nitroso, que é um gás muito potente em relação a mudanças climáticas. Ele é 173 vezes mais potente que o CO2. Então, a gente faz o cálculo de equivalência. Então, aqui, fechando esse ciclo do fluff, a gente emite 644 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de fluff. Lembrando que a gente faz um recorte no sistema. A gente tem que ser muito cuidadoso nos recortes que a gente faz, mas é necessário fazer, senão a gente não consegue mensurar. Então, o nosso recorte a gente chama do berço ao portão, que é o portão da Suzano, porque você poderia fazer do berço ao túmulo, que seria até o descarte final, só que aí a gente não tem os dados, por exemplo, de nossos clientes, a indústria que utiliza a nossa celulose para fazer algum outro insumo, e depois tem a parte do consumidor que vai utilizar, e a gente também não sabe como ele vai descartar. Por isso, a nossa responsabilidade, assim, a gente acaba fazendo os estudos do berço até o portão. Seguindo aqui só um outro exemplo do fluff, tem uma outra categoria de impacto aqui, que é a questão do uso da terra. Se a gente comparar um fluff feito do eucalipto comparado com o fluff feito do pinus, nós temos aquela vantagem de estar num país tropical e conseguir ter um crescimento biológico muito expressivo comparado com países temperados. Então, o eucalipto ele tem um ciclo médio de 7 anos, enquanto o pinus tem um ciclo médio de 27 anos. Ou seja, eu consigo produzir 1 tonelada de fluff de eucaliptos em 700 metros quadrados, enquanto 1 tonelada de pinus eu preciso de 4.580 metros quadrados. E agora, se a gente pegar só uma árvore de eucalipto comparando com uma árvore de pinus, eu consigo, com uma árvore de eucalipto, atender 2 bebês por 2 anos. Assim, fazendo essa conta toda aqui, se alguém quiser, isso aqui está tudo na site da Suzano, vocês podem olhar com mais calma. Enquanto o de pinos, com esse mesmo árvore de pinos, eu consigo atender 1 bebê por 2 anos, ou seja, é a metade do que a produção do eucalipto. E com isso, o que a gente faz? Se a gente usa menos matéria-prima, é isso que tem que estar muito no pensamento de todo mundo. Quanto menos matéria-prima, menor meus potenciais impactos. E que nem eu falei, não é só impacto na pegada de carbono, é impacto no uso da área, é impacto no uso de recursos, que nem eu estava falando do diesel, é impacto no todos os insumos que são necessários para produzir, é impacto no consumo da água, enfim. Então, sempre temos que ter esse pensamento sistêmico. Aqui só um outro exemplo, continuando ainda no Eucafluff, se eu pegar esse mesmo Eucafluff, comparar o dos Estados Unidos com o do Brasil, se eu mandar do Brasil para o México, eu vou ter 25% a menos de impacto na questão de mudanças climáticas do que se eu mandar o fluff de pinos dos Estados Unidos. Para a França, 27%, para a Grécia, 28%, e aqui do Brasil seria se eu importasse o fluff dos Estados Unidos para o Brasil. E, consumo de recursos fósseis, a mesma ideia, né? Se eu pegar o fluff do Brasil e mandar para o México,
eu vou ser 22% menos intensivo mandando para o México do que se eu pegar dos Estados Unidos e mandar para o México. E, por exemplo, para a Grécia, 26%. Agora, um outro. Isabel, 2 minutinhos, tá? Se Ah, puder ir tá, concluindo, para a gente abrir para as perguntas. certo. Esse é o último também. E um outro exemplo muito interessante, a gente está falando que nossa matéria-prima é o eucalipto, porém, precisamos de muitos equipamentos para produzir esse eucalipto. E um deles é, por exemplo, o motor elétrico. Temos um projeto desenvolvido por um colega nosso que eu achei fantástico. Que eles estão fazendo? Como a gente toda hora os motores necessitam de manutenção, de troca e tudo mais, ele fez um projeto que está em desenvolvimento ainda, mas financeiramente ele já está já é viável e ambientalmente também, só que a gente ainda não mencionou, por isso a gente tem que fazer a CV. E o que que é a ideia? A ideia é pegar os motores e apenas trocar tipo o kit do motor e não trocar a carcaça de aço. E com isso a gente volta na história da matéria-prima. A carcaça de aço, ela tem uma vida, uma durabilidade muito alta. Então, não faz sentido eu trocar todo um recurso que veio de uma mina, foi extraída, transportada e super intensiva e energética, se eu posso reutilizar o mesmo recurso e só trocar o que realmente importa. Então, esse é um exemplo de economia circular que é muito, muito fácil de entender, e agora, que nem com a ACV, a gente vai conseguir mensurar qual que vai ser o ganho ambiental naquelas todas as categorias de impacto, a pegada de carbono, uso de água, uso de recursos fósseis, enfim, para a gente verificar o quanto de ganho ambiental a gente tem fazendo apenas a troca desse kit de motor em vez da carcaça do motor completo. Aqui eu deixo para vocês, a gente tem uma central de sustentabilidade, onde tem muitas informações, é bastante interessante, fiquem à vontade, consultem lá. Temos nosso relatório anual também, com muitas informações. E a gente faz tudo isso para quê? Para a gente ter um futuro melhor. Eu falo assim, eu tenho um filho, eu penso no futuro dele, e eu acho que esse é um estímulo para eu continuar focada nesse objetivo de trabalhar pela sustentabilidade. Obrigada. Legal. Legal, Isabel, muito obrigada. Acho que trouxe uns exemplos práticos bem interessantes, né, de como que as empresas estão lidando com essa questão, né? A Suzano é uma grande empresa e está há muitos anos no mercado. E aí tem aqui no chat uma pergunta da Ana, acho que vou direcionar primeiramente para ti, Isabel. Quais áreas das empresas costumam estar mais envolvidas nessa etapa de pensar a matéria-prima, né? E depois aí, acho que tu pode comentar, depois o Thiago também, se vocês conhecem exemplos de certificações que ajudam as organizações a comprovarem sua preocupação com matéria-prima, né? Talvez pensar numa troca de matéria-prima, a compra de matérias-primas certificadas, enfim. Se puder, depois vocês dois comentarem. É, qual a área da empresa que está preocupada com matéria-prima? Gente, todas as áreas estão preocupadas com matéria-prima, porque isso afeta, na verdade, diretamente a questão financeira. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a questão ambiental, ela está diretamente conectada, em geral, com o financeiro também. É que o que que acontece? Como ela exige um investimento para você ter um avanço, às vezes, ambiental, tem esse gap de tempo, de análise. Mas todas as áreas estão envolvidas com a questão da matéria-prima. E certificação, uma certificação muito conhecida, pensando em matéria-prima madeira, a gente tem a FSC. E essa FSC, ela faz toda essa certificação da cadeia de custódia toda para comprovar isso. Tiago, se Ah, quiser. sim, maravilha. Thiago, alguma que tu lembre? Assim,
Na verdade, eu queria só comentar a resposta da Isabel, que foi muito boa, porque ela reforça tudo, todo o dito, né? Quando pergunta. É uma pergunta até perigosa, né, Isabel? Qual setor da empresa que pensa em matéria-prima? Você podia falar, ah, lá é o setor lá do pessoal, lá da ponta. Assim, não, é todo mundo. Ou seja, é sistêmico o negócio, né? E aí você ainda complementou com a questão, assim, é material, mas também é cifrão, é pessoas, né? Não dá pra gente, mais uma vez, não dá pra as coisas, né? Para fins de análise, às vezes é até mais saudável separar, né? Mas invariavelmente depois a gente vai ter que juntar, né? O cifrão com pessoa, com matéria-prima, né? E, enfim, FST no setor de madeira realmente é a referência. Tem, para quem tiver curiosidade, tem um negócio chamado GEN, né? Que é o Global Eco-Labeling Network, que tem lá basicamente, não vou dizer todas, né? Mas boa parte dos sistemas de certificação, né? Que tem no mundo, né? E lógico que a gente tem também dentro da BNT, tem lá o rótulo ecológico, que ele tem, ele chama de procedimentos específicos, né? Para vários setores da economia. Então, vale curiar lá também. Ótimo. Estava pensando aqui também, acho que também para esquentar, se alguém mais quiser, né, fazer alguma pergunta, pessoal, por favor, coloquem aí no chat, que eu faço a leitura da pergunta. E, de maneira geral, Thiago e Isabel, assim, a gente vê muito essa questão da CV e do pensamento de ciclo de vida nas grandes empresas, porque elas têm uma capacidade maior de absorver essas demandas de estudos, enfim, tem uma questão econômica também envolvida, mas vocês acreditam que pelo menos esse olhar do pensamento de ciclo de vida, né, esse olhar sistêmico, né, Tiago, que tu trouxe ali no começo, essa inter-relação também entre os processos tecnológicos e naturais, de que forma ou qual a importância disso também para as pequenas e médias empresas, né? Porque a gente sabe que contratar um estudo de ACV às vezes é mais complicado, né? Mas a gente está falando de um país que, sei lá, mais de 90% das coisas são produzidas aí por pequenas e médias empresas, né? Então, de que maneira a gente pode entender que o pensamento de ciclo de vida pode auxiliar as pequenas e médias empresas também a ter esse olhar, ainda que não tenha recurso para fazer um estudo de ACV, mas de que forma ela pode tentar trazer isso para dentro, né, da organização. O que que vocês acham? Isabel, Eu estou pensando aqui, porque é óbvio que um estudo desse é super demandante em tempo, em horas, assim, se a gente fizer um estudo completo. Mas, assim, eu acho que hoje em dia isso aí, a gente sabe que a internet e tudo, ela tá aí para nos servir, porque tem muita informação lá e tem muita coisa gratuita que pode ser explorada. Então, que nem o próprio Webict, né? Eu não sei, acho que o Thiago pode falar muito mais disso. Ele tem as pessoas têm, essas empresas têm oportunidade, eu acho que através desses entes públicos, né, para conseguir acessar essas informações. é, sim, é isso mesmo. Acho que sim, em termos de ferramenta, a gente está muito bem amparado por ferramentas gratuitas, né? A gente tem o OpenLCA, tem o Brightway, né? Que também está sendo bastante utilizado. A academia, na sua atividade de extensão, pode dar muito suporte para o desenvolvimento de estudos, né? Então, isso barateia muito o custo. Agora, tem uma bandeira que eu levanto que é a seguinte: para os pequenos, tem que ter um suporte numa perspectiva setorial, né? Ou seja, o representante, a entidade de classe, a confederação, a federação, a associação que representa aquele setor, né? Esse tipo, Associação dos Produtores de Calçados de Couro de Franca, né? Ele ser esse intermediário que vai, porque assim, a ACV muito específica de uma empresa, ela pode, inclusive, acho que essa minha resposta vai entrar ali na outra pergunta da Elaine, viu, Ju, que está lá no chat. Ótimo, pode ir. Ela pode dar esse suporte
a pequena empresa, né? Ela pode transformar isso numa espécie de marketing, pode até fazer melhoria de processo, né, dentro da cadeia dela e tal, mas, na minha percepção, o ganho na perspectiva setorial é muito maior, né? Inclusive porque traz mais coesão aos proprietários de negócios, de pequeno negócio, né? E aí vem uma outra bandeira, que é a da cooperação ao invés da competição, né? Esse assunto dá muita treta, dá muita É. confusão, porque, né, enfim, para mim é fácil falar que eu sou da pesquisa, né? Estou aqui com a questão da ciência aberta e tal, né? Mas a gente sabe que no setor, né, comércio e indústria, a conversa é outra, né? Mas, enfim, os números estão aí, né? A gente sabe que muitos dos negócios fecham com menos de 5 anos, né? E se a gente mudar a perspectiva de competição para colaboração, será que isso muda? E é nesse sentido, entendendo que uma ferramenta como o pensamento de ciclo de vida, a avaliação de ciclo de vida, vai trazer transparência tanto interna quanto externa sobre desempenho ambiental, né, maior clareza, ajuda inclusive na construção de política pública, né? Você imagina, né, um Uhum. setor sendo representado por uma associação, trazendo informação dos pequenos de maneira geral, né, como é que está o impacto ambiental disso, né? A título de exemplo, procuraram a gente recentemente o pessoal do Coro, né? E o couro, isso em termos absolutos, é um setor pequeno, né? O curtume, eles são poucas empresas. Lógico, tem muita empresinha, né? Agora as associadas não são tantas, sabe? Mas é um produto que vai, né, mais uma vez, entrar aí na questão da produção do sapato, né, que eu acabei de falar, né, que interfere então numa outra cadeia de um outro pequeno, né? Então, eu sou da bandeira da colaboração, né, das pessoas se juntarem. E para os pequenos, você ter esse olhar setorial. E aí, lógico, vai entrar aí vários atores, né? A gente tem Sebrae, que tem que entrar nessa conversa, né? Você tem hoje em dia, hoje temos, né, o Ministério de Empreendedorismo, que também tem que entrar nessa conversa. Tem que ter os agentes, né, com papel político estratégico para fazer a coisa caminhar, né? Porque, inclusive, o representante do setor, né, a associação, a federação, vai ter custo também, né? Independente de diluir, porque vai ser vários pequenos, né? Mas, enfim, essa é a minha Sim. visão. E aí, a pergunta da Elaine, que foi nesse sentido de benefícios, né, para as organizações, Elaine, é mais ou menos isso que eu falei, e aqui na nossa reunião, eu vi que está aqui a rede ACV, né? Na minha visão, o fato de existir uma rede empresarial brasileira dedicada, que está aí completando 10 anos, né? Mais de 10 anos já, né? Depois, se Sônia. a Acho que Sônia estiver décimo por aí, primeiro esse ano. É. ela corrige aí a questão de números. Mas, enfim, é uma rede super robusta, super presente, né? Com essa bandeira da CV, né? E acredito que o fato de existir a rede é reflexo de que a CV traz benefícios. Aí, lógico que aí a gente precisa fazer essa divisão entre pequenos e grandes, né? Porque a maioria do que está lá é grande, mas, enfim, aí ela acabou de confirmar aqui, 10 anos em 2023, né? E é isso, né, Sônia? A CV é sucesso, né, para as empresas. Isso mesmo. Tem um questionamento aqui, Isabel, diretamente para ti. Na Suzano, vocês utilizam a CV majoritariamente para melhoria de produtos, serviços ou também utilizam para a construção de claims de sustentabilidade? Aí o Arthur está comentando que ele faz parte, né, do time de ACV e da IP e já está te convidando aí para trocar uma ideia. Obrigada pela pergunta, Arthur. E realmente a CV não é só para gente, ou ela assim, ela tem milhões de funções, e uma delas é melhorar produto, melhorar processos, e fazer os prêmios de sustentabilidade, a gente não, o greenwashing está descartado, gente, e não tem como fazer um claim de sustentabilidade sem algo é, científico mensurado. Então, ele é fundamental para nos suportar para fazer esses claims.
E a outra coisa ainda que a CV, eu vi, acho que alguém perguntou mais acima também, desculpa, eu não lembro do nome, a CV também é muito feita por demanda de cliente e questões regulatórias. Por exemplo, na Europa, daqui a pouco a gente só entra com a CV, só exporta se tiver o resultado, principalmente da pegada de carbono, no invoice. Então, a CV, ela vai ser um bem necessário. Para mim é um bem, não é um mal, é um bem necessário. Então, que vai ser utilizado, que é por isso que é feito, né? Sim, sim. É verdade, a Elaine da Ecolmeia comentou, ela queria saber, né, se as iniciativas de CV são espontâneas. É, pode ser que sim, pode ser que não, né? Como tu comentou agora, às vezes é uma demanda de regramentos, né? De legislações, como essas novas aí que a União Europeia também está demandando, né? Então, pode surgir de uma necessidade então externa, como pode sim surgir de uma vontade da empresa por tentar entender o seu ciclo, né? Como que funciona a sua produção, seu processo produtivo, para justamente poder identificar ali nos processos internos o que pode ser melhorado, o que pode trazer talvez alguma alteração que possa trazer mais ecoeficiência para o seu processo, para o seu produto, né? Então existem N possibilidades, N caminhos aí de caminhar por uma ACV, ou pelo menos tentar entender o contexto, né, da sua pequena, média ou grande empresa em relação ao que está acontecendo ali, ao seu ciclo de vida, ao ciclo de vida dos seus produtos, né? Então, acho que fica aqui também o gostinho, a vontade, né, Tiago e Isabel. Esse é um assunto que tem muitas possibilidades de discussão, né, muitos pontos de vista também interessantes. Então, a gente tem esse espaço aqui e convidamos vocês a participarem do nosso grupo no WhatsApp, que é uma comunidade criada no WhatsApp. O pessoal já colocou o link ali para vocês. Quem não participa ainda e quiser integrar, então a gente pode fazer também algumas discussões ali dentro da comunidade, pelo WhatsApp mesmo. E uma vez por mês, então, a gente vem se encontrar aqui, sempre trazendo um tema, sempre trazendo painelistas para a gente discutir, para fomentar. E a gente já está então se encaminhando aqui para o fim, né? Infelizmente é um encontro curtinho, daria para ficar horas aqui falando, né, sobre esses temas, mas fica mais no intuito de trazer então um pouquinho desses conceitos básicos para ampliar o olhar de todos vocês, das pequenas, das médias, das grandes empresas, dos estudantes, das organizações públicas, né? Então tem muitas esferas aí também para a gente poder endereçar, né? Então, Thiago e Isabel, se quiserem dar o tchau de vocês, disponibilizar contatos, né? Fiquem à vontade, então, para a gente concluir. Bom, aqui. Eu queria muito agradecer essa oportunidade desse convite, porque eu acho que a CV, que nem eu falei, é um bem necessário. A gente precisa internalizar isso tanto na nossa vida profissional como pessoal, porque é isso que vai ajudar a gente a mudar o rumo da sustentabilidade global. Então, eu espero que tenhamos instigado um pouquinho as pessoas que não conheciam, quem já conhece, e fiquem à vontade para contactar se eu puder ajudar em alguma coisa. É isso. Muito obrigada, pessoal, pela participação e pelo tempo de vocês. Obrigada, Isabel. Gente, é um prazerzão estar aqui com vocês. Foi muito rico, eu achei, né? Realmente é muito rápido, é muito corrido, mas sempre sai coisa boa, né? Sempre interações muito boas, perguntas boas, nos fazem refletir, inclusive, né, com o que a gente tá fazendo aqui. E aí, enfim, mandei aí o link. Eu acho que, enfim, a apresentação, a gravação, né, vai ser disponibilizada, né, para os participantes, mas se quiser Sim. também a apresentação pode ser disponibilizada. E aguardo aí contatos, convites, né, para mais interações, para mais encontros. Vamos contribuir aí para o avanço da ferramenta e da sustentabilidade para o país. Obrigadíssimo. Isso mesmo. Então, gente, Obrigadão, pessoal. obrigada. Até Obrigada a mais. todos que estiveram por aqui e até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu. Valeu.